E se eu te dissesse que o governo pode ter escondido o maior segredo da humanidade? Que uma tecnologia avançada, nunca vista antes, pode ter caído do céu e simplesmente desaparecido? Em 1947, algo caiu em Roswell, Novo México. O que foi encontrado ali daria início à maior conspiração alienígena da história. E acredite, a verdade pode ser muito mais bizarra do que você imagina. Mas antes de te contar o que aconteceu, você já ouviu falar de algum caso parecido? Deixe nos comentários a sua teoria favorita sobre OVNIs. No dia 2 de julho de 1947, algo diferente cruzou os céus do Novo México. O fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços estranhos em sua propriedade. Pedaços de metal que não se dobravam. Inscrições desconhecidas. Materiais que pareciam não humanos. Poucos dias depois, a Força Aérea chegou. O que parecia ser apenas um acidente, se transformou em um evento altamente sigiloso. E então, no dia 8 de julho, veio a bomba. O exército divulgou um comunicado oficial dizendo que recuperaram um disco voador. Sim, um disco voador. Mas então, algo muito estranho aconteceu. Menos de 24 horas depois, o governo voltou atrás. A nova versão oficial? Era apenas um balão meteorológico. Um erro tão absurdo assim, é possível? Ou estavam tentando encobrir algo? Muitas testemunhas que viram os destroços dizem que o material encontrado não era como nada que conhecemos. O Major Jesse Marcel, um dos primeiros a chegar ao local, afirmou anos depois. Isso não era um balão meteorológico. A verdade está sendo escondida. E se eu te dissesse que, além dos destroços, havia rumores de que corpos foram encontrados? Após o caso de Roswell, os relatos de OVNIs dispararam nos Estados Unidos. Mas a história não para por aí. Nos anos 90, documentos do governo foram liberados. E indicavam que a verdadeira missão em Roswell era um programa secreto chamado Projeto Mogul, para espionagem contra os soviéticos. Mas será que essa versão era só mais uma cortina de fumaça? Além disso, nos anos 90, um vídeo começou a circular. Ele mostrava a suposta autópsia de um alienígena recuperado em Roswell. O vídeo foi considerado falso anos depois. Mas, e se ele fosse baseado em algo real? Se Roswell foi um acidente, por que tantos segredos? Por que documentos foram apagados? O que realmente caiu no deserto do Novo México naquela noite? O caso Roswell é até hoje um dos maiores mistérios da ufologia. Mas será que um dia teremos a verdade completa? O que você acha? Foi apenas um balão, ou algo muito maior? Deixe sua teoria nos comentários. E se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui exploramos os maiores mistérios do mundo. E talvez, do universo. E se eu te dissesse que a história que conhecemos pode estar incompleta? Que descobertas impressionantes foram feitas, mas simplesmente desapareceram? Imagine um ser humano, com mais de 7 metros de altura. Parece impossível, não é? Mas ao longo da história, diversos relatos falam de gigantes que andavam entre nós. E o mais estranho, é que toda vez que encontramos uma evidência, ela some. Hoje, vamos explorar os mistérios dos humanos colossais. Quem eram? O que aconteceu com eles? E por que essas descobertas continuam desaparecendo? Mas antes, você acredita que gigantes existiram? Deixe sua teoria nos comentários. Civilizações antigas de todo o mundo têm registros de gigantes em suas histórias. Se fosse apenas um mito, por que diferentes culturas separadas por milhares de quilômetros contam a mesma coisa? Na Bíblia, o Antigo Testamento menciona os Nefilis, descendentes de anjos caídos e humanas, descritos como seres de tamanho descomunal. Os gregos falavam dos titãs, criaturas colossais que governavam a terra antes dos deuses do Olimpo. Os sumérios, uma das civilizações mais antigas do mundo, registraram a existência dos Anunnaki, que segundo algumas teorias, eram seres gigantescos que ajudaram a construir sua civilização. As tribos indígenas americanas, como os Navajos e os Comanches, falavam de uma raça de gigantes de pele clara, extremamente fortes e violentos, que teriam sido exterminados por seus ancestrais. Já percebeu o padrão? São relatos de gigantes, em praticamente todas as partes do mundo. Agora, aqui está a parte mais estranha. Esqueletos gigantes já foram encontrados diversas vezes, mas quase todas as evidências desapareceram. Veja alguns exemplos. Estados Unidos, 1890. Trabalhadores no estado de Wisconsin descobriram esqueletos humanos medindo mais de 3 metros de altura. O Smithsonian Institution rapidamente recolheu os ossos, e depois disso, nunca mais se ouviu falar sobre eles.
Austrália, 1936. Na Austrália, arqueólogos encontraram fósseis gigantes com proporções humanas. A descoberta gerou comoção, mas foi rapidamente esquecida, e os fósseis nunca foram expostos em museus. Índia, 1960. Na década de 60, cientistas encontraram pegadas fossilizadas que indicavam a existência de humanos de até 7 metros de altura. Relatórios foram feitos, mas com o tempo, todos os registros desapareceram. E não para por aí. Romênia, 1970. Durante uma escavação em Rosia, Montana, operários encontraram um esqueleto humano que media impressionantes 10 metros. A descoberta foi abafada rapidamente, e os restos mortais desapareceram sem explicação. Equador, 2013. Mais recentemente, em 2013, arqueólogos encontraram um esqueleto humano de mais de 7 metros na selva equatoriana. Mas, assim como os outros, os restos desapareceram pouco tempo depois. Por que essas evidências sempre somem? Por que instituições como o Smithsonian recolhem esses esqueletos, e nunca mais falam sobre eles? Aqui entramos em um ponto polêmico. Algumas teorias sugerem que os gigantes realmente existiram, mas que sua existência foi propositalmente apagada da história. Mas por quê? Uma explicação seria a manutenção da narrativa histórica que conhecemos. Se fossemos forçados a admitir que uma raça de gigantes existiu, teríamos que reescrever grande parte da nossa história. Outra hipótese é que esses seres poderiam ter conhecimentos ou tecnologias que a humanidade não deveria acessar. Se os gigantes realmente existiram, qual era sua verdadeira origem? E um último detalhe perturbador: algumas teorias sugerem que eles ainda podem estar vivos. Muitas culturas falam sobre gigantes que se refugiaram em montanhas ou cavernas subterrâneas. Algumas expedições em áreas remotas já registraram sons estranhos, pegadas gigantes e até relatos de encontros com criaturas colossais. Será que ainda existem humanos de 7 metros, escondidos da civilização? O que realmente aconteceu com esses humanos gigantes? Foram apenas um erro da arqueologia, ou existe uma conspiração para esconder a verdade? Acha que os gigantes existiram? Ou será que ainda existem, escondidos em algum lugar do mundo? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E se você gosta de mistérios inexplicáveis, já se inscreve no canal. Porque aqui desvendamos os segredos mais obscuros da história. Você já ouviu falar de objetos amaldiçoados? Aquelas coisas que parecem carregar algo além da matéria, algo sombrio, maligno, que não pode ser explicado. Entre todos os casos de assombrações e maldições, existe um que até hoje é considerado um dos mais perigosos do mundo. Uma simples boneca de pano, que precisou ser selada atrás de um vidro sagrado para evitar que seu mal escapasse. Você provavelmente conhece Annabelle dos filmes de terror, mas o que você verá hoje é a história real. E acredite, ela é ainda mais perturbadora. Mas antes de continuarmos, já deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais histórias sombrias para você. Tudo começou em 1970. Uma estudante de enfermagem chamada Donna recebeu um presente da sua mãe, uma boneca de pano chamada Rajé. Mas algo nela parecia diferente. No começo, era apenas um brinquedo decorativo, mas em poucos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca aparecia em lugares diferentes da casa, mesmo quando ninguém a tocava. Às vezes, era apenas um pequeno movimento. Mas com o tempo, aquilo se tornou algo impossível de ignorar. As amigas de Donna começaram a notar que a boneca se movia sozinha, e então, vieram os bilhetes. Bilhetes escritos à mão, com caligrafia infantil, dizendo coisas como "me ajude" ou "nos salve", mas ninguém na casa tinha escrito aquilo. E então, a coisa ficou pior. Pequenas manchas de sangue começaram a aparecer no corpo da boneca, sem nenhuma explicação. Donna e sua amiga Angie começaram a perceber que não estavam sozinhas. Algo estava ali. As garotas decidiram procurar ajuda e chamaram uma médium para entender o que estava acontecendo. Durante a sessão, a médium revelou algo chocante. Havia um espírito habitando aquela boneca. Um espírito de uma garotinha chamada Annabelle Higgins, que teria morrido tragicamente ali perto anos antes. A médium disse que Annabelle era inocente e apenas queria amor e proteção, e foi aí que Donna cometeu um erro fatal. Ela decidiu manter a boneca. O que Donna não sabia, era que aquilo não era o espírito de uma criança, e sim algo muito mais sinistro. Poucos dias depois, a coisa saiu de controle. Angie começou a sentir presenças na casa, como se alguém estivesse observando-a enquanto dormia. E Lou, um amigo do grupo,
Começou a ter pesadelos recorrentes com Annabelle. Em um deles, a boneca pulou em seu peito e tentou estrangulá-lo. Mas o pior aconteceu quando Lu acordou com arranhões profundos no peito. Feridas reais, como se algo invisível o tivesse atacado durante a noite. Foi então que Donna percebeu: Annabelle não era um brinquedo. Ela era um portal para algo muito mais sombrio. Se você está achando essa história perturbadora, comenta aqui embaixo: Annabelle é real? Eu quero saber o que você pensa. Desesperada, Donna decidiu procurar ajuda com 2 especialistas no paranormal, Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores conhecidos por lidar com casos de possessão demoníaca. Ao investigarem o caso, os Warren foram diretos: Annabelle não era um espírito de criança. Ela era um engano, uma farsa criada por uma entidade demoníaca. Segundo os Warren, essas entidades malignas fingem ser algo inofensivo para ganhar a confiança das pessoas, até que seja tarde demais. A boneca estava cada vez mais forte. Se nada fosse feito, poderia levar a um caso de possessão real. Os Warren então realizaram um ritual de exorcismo na casa e levaram Annabelle embora. Mas no caminho, algo bizarro aconteceu. O carro deles começou a falhar. O motor desligava do nada. O volante travava sozinho. O carro quase bateu várias vezes, até que Ed Warren jogou água benta na boneca e conseguiu finalmente chegar em casa. Foi então que Annabelle foi trancada no famoso Museu Oculto dos Warren, selada dentro de um vidro especial. E na frente dela, uma placa diz: não abra sob nenhuma circunstância. Mas, será que Annabelle realmente está contida? Em 1980, um jovem visitou o museu e começou a zombar da boneca. Ele bateu no vidro e desafiou Annabelle a provar que era real. No caminho de volta para casa, ele sofreu um acidente de moto fatal. Outros visitantes relatam sentir calafrios perto da boneca. Alguns dizem ouvir sussurros. Outros dizem vê-la mover a cabeça. E então, algo ainda mais assustador aconteceu. Em 2020, um boato surgiu na internet dizendo que Annabelle havia desaparecido do museu. Até hoje, ninguém sabe como esse boato começou, mas muitas pessoas acreditam que a boneca ainda pode estar ativa. E você? O que acha dessa história? Você acredita que Annabelle ainda representa um perigo real? Deixe sua opinião nos comentários, e se ainda não deixou o like, esse é o momento. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias assustadoras para você. Se inscreva para não perder os próximos mistérios, e até a próxima. Imagine dirigir à noite por uma estrada deserta. De repente, seus faróis iluminam uma criatura colossal, com olhos vermelhos brilhantes e enormes asas. Seu coração dispara. Você pisa fundo no acelerador, mas ao olhar pelo retrovisor, percebe algo ainda mais aterrorizante: a criatura está te seguindo, voando. Esse é o mistério do Mothma, uma entidade sombria que muitos acreditam ser um presságio de tragédias. E se eu te dissesse que, depois de seus avistamentos, um grande desastre aconteceu? Fica comigo até o final para descobrir essa história macabra, e já deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais mistérios sombrios para você. Nosso relato começa em 1966, na pequena cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Era uma noite fria de 12 de novembro quando 5 coveiros, que trabalhavam em um cemitério, testemunharam algo inexplicável. Uma criatura gigantesca se ergueu do solo e voou sobre suas cabeças, desaparecendo na escuridão. Eles descreveram o ser como um homem alado, com olhos vermelhos brilhantes e uma envergadura imensa. Mas essa seria apenas a primeira aparição. Poucos dias depois, em 15 de novembro, 2 casais dirigiam pelos arredores de Point Pleasant, quando perceberam algo à beira da estrada. Era uma figura humanoide, com mais de 2 metros de altura, olhos vermelhos intensos e asas enormes dobradas nas costas. A criatura então abriu as asas e decolou, perseguindo o carro a uma velocidade impressionante. Mesmo acelerando até 160 km por hora, os jovens não conseguiam despistá-la. O ser não batia as asas, apenas planava, como se deslizasse pelo ar. Finalmente, ao se aproximarem da cidade, o monstro fez uma curva brusca e desapareceu na escuridão. Os 4 jovens foram direto à delegacia, desesperados, e relataram o que viram. Naquela mesma noite, outros moradores também relataram ter visto o mesmo ser rondando a região. O jornal local logo estampou a manchete: o Homem-Mariposa ataca novamente. O nome Mothma nasceu ali. E os avistamentos se multiplicaram. Moradores começaram a ver a criatura nas florestas, perto de rios e até sobrevoando suas casas. Muitos diziam que seus olhos brilhavam no escuro como brasas vivas,
e que uma sensação de terror tomava conta de quem o via. Mas então, o pior aconteceu. No dia 15 de dezembro de 1967, exatamente um ano após os primeiros avistamentos, a tragédia atingiu Ponte Pleasa. A Silver Bridge, uma ponte movimentada que ligava a cidade a Ohio, desabou repentinamente, lançando carros e caminhões nas águas geladas do rio Ohio. 46 pessoas morreram. A tragédia chocou os Estados Unidos, e muitas pessoas começaram a se perguntar: seria o Mothman um aviso do desastre? Depois do colapso da ponte, os avistamentos da criatura cessaram completamente. Isso fez com que muitos acreditassem que o Mothman era um presságio de tragédias. E ele não apareceu só ali. Ao longo dos anos, testemunhas relataram ter visto olhos vermelhos brilhantes antes de outros grandes desastres, como o acidente nuclear de Chernobyl, o ataque às Torres Gêmeas em 2001 e o desastre de Fukushima em 2011. Seria apenas coincidência? Ou o Mothman realmente surge para alertar a humanidade de catástrofes iminentes? Até hoje, não há uma explicação definitiva para o que aconteceu em Ponte Pleasa. Teriam sido alucinações coletivas? Uma criatura desconhecida? Ou algo sobrenatural? E você? Acha que o Mothman é real? Um presságio do fim? Ou algo muito pior? Deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não deixou o like, esse é o momento. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais mistérios para você. Se inscreva para não perder os próximos enigmas, e até a próxima. Você já percebeu que os Simpsons parecem ter um poder especial? A série, que estreou em 1989, já previu acontecimentos inacreditáveis, desde a eleição de Donald Trump até a compra da Fox pela Disney. Mas como isso é possível? Seria apenas coincidência ou será que os roteiristas sabem de algo que não sabemos? Fique até o final para conhecer as previsões mais assustadoras. E já deixa o like, comenta aqui o que você acha sobre isso e se inscreve no canal para mais curiosidades. A eleição de Donald Trump, episódio de 2000. Uma das previsões mais famosas aconteceu no episódio Bart to the Future, lançado no ano 2000. Nele, Lisa se torna presidente dos Estados Unidos e menciona que herdou uma grande crise econômica depois do governo Trump. Exatamente 16 anos depois, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Coincidência ou premonição? Compra da Fox pela Disney, episódio de 1998. Em 1998, um episódio mostrou um letreiro da 20th Century Fox dizendo que era uma divisão da Walt Disney. Anos depois, em 2019, a Disney realmente comprou a Fox por 71 bilhões de dólares. Parece que Matt Groening e sua equipe tinham uma bola de cristal, não é? Já comenta aí o que você acha até agora dessas previsões. Será que são só coincidências? O surto do coronavírus, episódio de 1993. Outro episódio assustador foi o da gripe de Osaka, que mostrou um vírus vindo da Ásia se espalhando pelo mundo. Muita gente acredita que essa cena previu a pandemia de Covid-19, que começou em 2020. Claro, pandemias já aconteceram antes, mas o que deixa tudo ainda mais estranho é o fato de que os Simpsons acertaram tantos detalhes. Se você ainda não deixou seu like, aproveita agora e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Inteligência Artificial Dominando o Mundo, episódio de 2014. Em 2014, um episódio mostrou robôs inteligentes substituindo humanos e causando o caos. Hoje, com o avanço da inteligência artificial e robôs como o ChatGPT e o Tesla Optimus, essa previsão parece estar se tornando real. Será que estamos indo para um futuro dominado por máquinas? Depois de tantas previsões certas, a gente tem que se perguntar: os Simpsons são apenas bons em observar padrões ou realmente têm um dom para prever o futuro? Deixe aqui nos comentários o que você acha e qual dessas previsões te assustou mais. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis. Os homens de preto são figuras envoltas em mistério. Sempre vestidos de preto, com chapéus, óculos escuros e uma postura enigmática, eles aparecem em momentos cruciais para encobrir qualquer evidência de contatos extraterrestres. Mas e se eles realmente existirem? Há diversos relatos ao redor do mundo que apontam para essa possibilidade. As origens do mito. O primeiro registro de uma aparição dos homens de preto remonta a 1917, quando um homem chamado Albert Bender relatou ter visto um OVNI. Após o avistamento, ele começou a receber visitas estranhas de homens vestidos de preto, que o pressionavam para que não falasse sobre o ocorrido. O caso foi documentado no livro Eles Sabem Muito sobre os Discos Voadores, publicado anos depois, e ajudou a consolidar a lenda.
Nos anos 50 e 60, diversos ufologistas passaram a relatar experiências similares. Sempre que alguém fazia uma descoberta importante sobre OVNIs, os homens de preto apareciam, ameaçando testemunhas e confiscando provas. Algumas dessas testemunhas descreveram os visitantes como tendo uma aparência incomum, pele pálida, expressões vazias e movimentos robóticos. O caso Harold, a abdução e a ameaça. Em 1967, um norte-americano chamado Harold declarou ter sido abduzido por alienígenas. Ele afirmou que foi levado para o interior de uma nave, onde criaturas extraterrestres realizaram exames em seu corpo. Dias depois, Harold decidiu se submeter a um detector de mentiras para provar sua história. No entanto, algo estranho aconteceu. Poucas horas antes do teste, ele foi abordado por um homem vestido de preto que o ameaçou com um rifle, ordenando que ele negasse tudo. Durante o teste, Harold mudou completamente sua versão dos acontecimentos, alegando que havia inventado toda a história. As autoridades suspeitaram da mudança repentina, mas o caso perdeu credibilidade. Mais tarde, na mesma noite, sua casa foi metralhada por desconhecidos. Embora a polícia nunca tenha encontrado os responsáveis, muitos acreditam que o ataque foi um aviso para que ele se mantivesse em silêncio. O caso de Nova Jersey, o ladrão invisível. Em 1968, um casal de pesquisadores de OVNIs, Jack e Mary, viveu um episódio intrigante. Ao voltarem para casa, encontraram seu apartamento revirado. O mais curioso é que nada de valor foi roubado, apenas documentos e anotações sobre seus estudos de OVNIs desapareceram. Não havia sinais de arrombamento, e todas as portas e janelas estavam trancadas. Pouco depois, Mary olhou pela janela e viu um homem parado do outro lado da rua, vestido inteiramente de preto, observando fixamente o apartamento. Durante os dias seguintes, ele continuou aparecendo, como se estivesse vigiando o casal. Assustados, decidiram compartilhar o que estava acontecendo com um amigo, que levou sua câmera fotográfica para tentar capturar alguma evidência. Ele conseguiu tirar uma foto do misterioso observador, escondido atrás de uma pilastra. O homem de preto, ao notar que estava sendo fotografado, simplesmente desapareceu. O caso do hotel no Canadá, câmeras de segurança. Em abril de 2012, um hotel no Canadá registrou imagens intrigantes. 2 homens altos, vestidos de preto, entraram no saguão e começaram a interrogar os funcionários sobre o gerente do hotel. O motivo? Poucos dias antes, o gerente havia relatado ter visto um OVNI sobrevoando sua casa. Testemunhas que presenciaram a cena disseram que os 2 homens eram assustadoramente idênticos. Tinham a mesma altura, feições muito pálidas e não possuíam sobrancelhas nem cílios. Algumas pessoas até relataram que os cabelos deles pareciam ser perucas grudadas nos chapéus. Eles insistiram em saber o paradeiro do gerente, mesmo após serem informados de que ele não estava no local. Depois de algum tempo, saíram do hotel sem dizer nada. As imagens das câmeras de segurança foram divulgadas na internet e rapidamente se tornaram virais. Até hoje, ninguém sabe exatamente quem eram aqueles homens ou qual era sua real intenção. O caso da fotografia perdida. Outro caso intrigante envolve um fotógrafo chamado Juan Ponce de León, que em 1985 alegou ter tirado fotos nítidas de 3 naves alienígenas sobrevoando um vilarejo no Peru. Pouco tempo depois de divulgar sua descoberta, foi abordado por homens de preto, que invadiram sua casa e confiscaram todas as imagens. Além de levarem as fotos, os homens também teriam torturado um amigo próximo de Juan para extrair informações sobre cópias dos registros. Desde então, as fotografias desapareceram e nunca foram publicadas. O fotógrafo se recusou a falar sobre o incidente, aumentando ainda mais os rumores de que havia sido silenciado. Conclusão: quem são os homens de preto? Ao longo dos anos, os homens de preto foram descritos como agentes do governo, seres extraterrestres disfarçados ou até mesmo robôs enviados para encobrir segredos sobre OVNIs. O fato é que suas aparições sempre coincidem com eventos ligados a objetos voadores não identificados, levantando dúvidas sobre sua real identidade. Se esse mistério despertou sua curiosidade, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. E não pare por aqui, há muito mais enigmas esperando para serem explorados. Confira mais um vídeo e continue desvendando os segredos do desconhecido. Você já imaginou compartilhar seu corpo com outra pessoa? Gêmeos siameses são uma das condições mais raras e fascinantes da natureza. Apenas um a cada 100.000 nascimentos resulta nessa condição, e a chance de ambos sobreviverem é ainda menor, 1 em 1 milhão.
Hoje, vamos conhecer as histórias mais surpreendentes de gêmeos siameses que desafiaram todas as probabilidades e provaram que a força da vontade pode superar qualquer obstáculo. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio é fundamental para que possamos trazer mais histórias incríveis como essa. Agora, prepare-se para se surpreender. Carmen e Lupita, unidas pela vida. Nos Estados Unidos, Carmen e Lupita compartilham o mesmo corpo da cintura para baixo. Apesar disso, possuem corações, pulmões e estômagos independentes. Desde pequenas, desafiaram todas as previsões médicas. Os especialistas acreditavam que viveriam apenas 3 dias. Hoje, com 22 anos, elas não apenas sobrevivem, mas vivem suas vidas com coragem e determinação. Movimentar-se sempre foi um desafio. Cada uma controla uma perna, exigindo sincronia absoluta para andar. O que parecia impossível tornou-se parte da rotina delas. Mas e a vida amorosa? Carmen encontrou um parceiro, surpreendentemente, consegue manter uma relação sem afetar a dinâmica com a irmã. Como será que esse relacionamento funciona? Ping e Pan, os primeiros gêmeos siameses de sexos diferentes. Ping e Pan nasceram em circunstâncias extraordinárias. Compartilhando uma perna, foram abandonados pelos pais ainda bebês. Criados em instituições, aprenderam a se locomover de forma única, sendo comparados ao movimento de um caranguejo. A mobilidade foi um grande desafio, mas eles nunca desistiram. Criaram sua própria forma de andar, conquistaram autonomia e até frequentaram a escola. A conexão entre eles não é apenas física, mas também emocional. Mesmo com todas as dificuldades, Ping e Pan seguem vencendo barreiras e provando que a determinação pode mudar o destino. Abby e Brittany, um corpo, duas mentes. Abby e Brittany nasceram em 1990, compartilhando o mesmo corpo. Ao olhar para elas, muitos acham que se trata de uma pessoa comum, até perceberem que possuem 2 cabeças. Cada uma controla um lado do corpo, exigindo sincronia para qualquer movimento. Aprenderam a andar, a dirigir e até a viajar pelo mundo. Elas cursaram faculdade, são formadas em educação e vivem uma vida ativa. A maior surpresa? Abby se casou em 2021 com um enfermeiro veterano do exército. Como será que funciona um casamento em que a esposa tem outra mente ao seu lado o tempo todo? Lori e Dori, as gêmeas siamesas mais velhas do mundo. Nascidas em 1961, Lori e Dori desafiaram todas as expectativas. Conectadas pelo cérebro, os médicos disseram que não viveriam além dos 30 anos. Hoje, com 62, são um verdadeiro milagre. Dori enfrenta um desafio adicional: não pode se mover da cintura para baixo. Para ajudá-la, Lori projetou uma cadeira de rodas especial, mostrando um incrível vínculo entre as duas. Mesmo com personalidades opostas, elas encontraram equilíbrio e continuam vivendo plenamente. Shivnotata e Shivram, o caminho da união. Na Índia, Shivnotata e Shivram são vistos como figuras divinas. Compartilhando 2 braços, 2 pernas e um estômago, eles superaram obstáculos inacreditáveis. No início, caminhar era impossível, mas com força de vontade e um triciclo adaptado, conquistaram mobilidade e independência. Apesar de poderem ser separados cirurgicamente, a família acredita que sua condição é um propósito divino e optou por mantê-los juntos. Será que foi a escolha certa? Daisy e Violet, o laço inquebrável. Daisy e Violet viveram juntas por 60 anos. Unidas fisicamente e emocionalmente, sua história é marcada pela rejeição da própria família, preconceito e luta pela aceitação. Em 1968, uma epidemia de gripe atingiu os Estados Unidos. Daisy adoeceu e faleceu, deixando Violet devastada. 2 dias depois, sem conseguir suportar a perda, ela também partiu. Seria o laço entre elas tão forte que uma não poderia viver sem a outra? O que essas histórias nos ensinam? Cada um desses casos mostra que, apesar das dificuldades, a resiliência humana não tem limites. Essas pessoas não apenas sobreviveram, mas encontraram maneiras de viver com alegria, superação e coragem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comente aqui embaixo qual dessas histórias mais te impressionou. Até a próxima, e não se esqueça, o impossível pode ser apenas uma questão de perspectiva.